atmosfera terrestre, Verdade e Luz. Produção, direção e realização da USE, União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de Ribeirão Preto. Órgão da USE, Estado de São Paulo. Verdade e Luz. Este é o programa Verdade e Luz, de número 28 de 2022. Eu, João Boreço, Basílio Leme, Edgar Tão e Gilberto Silva na parte técnica. Agradecemos a você que nos prestigia com sua audiência pela web rádio Verdade e Luz de Ribeirão Preto e pelo YouTube. O programa Verdade e Luz tem o apoio da Vischer Seguros, especializada em seguros de veículos, residenciais e pessoais. Ao fazer seguros, consulte sempre a Vischer Seguros pelo telefone 3625-5500. Vischer Seguros, há 25 anos trabalhando pela sua segurança com confiança. Vischer Seguros, telefone 3625-5500. Sempre que sua saúde precisar de cuidados, visite seu médico de confiança. Depois deixe a receita aos cuidados da Drogamel, a segurança que você procura. Ampla linha de medicamentos. Também completa seção de perfumes. Venha nos fazer uma visita. A Drogamel está localizada na Rua Rangel Pestana, número 1146, na Vila Virgínia, em Ribeirão Preto. Telefone 3637-3975. WhatsApp 98268-0600. Drogamel, um doce atendimento. O programa Verdade e Luz apresenta estudos da codificação espírita, além de esclarecimentos e mensagens do Evangelho de Jesus. Em todos os programas, apresentamos ainda comentários sobre temas atuais e reflexões para o embasamento da fé raciocinada. Em nosso editorial, abordando palavras de vida e paz, apresentamos temas que oferecem subsídios para o enfrentamento das dificuldades do dia a dia. Hoje trazemos o tema Falando de Gratidão, extraído do site Momento Espírita da Federação Espírita do Estado do Paraná. Em nosso estudo da codificação espírita, daremos continuidade aos comentários e reflexões sobre o livro segundo de O Livro dos Espíritos, que trata do mundo espírita ou dos espíritos, no capítulo 5º, Considerações sobre a pluralidade das existências, com a parte 2 da questão 222. No momento evangélico, levamos a você a mensagem do Espírito Emmanuel, constante no livro Fonte Viva, psicografado por Francisco Cândido Xavier, com a lição de número 45, intitulada Somente Assim. No diálogo à luz do Espiritismo, utilizamos o livro Atualidade do Pensamento Espírita, do Espírito Vieira de Carvalho, psicografia de Divaldo Pereira Franco. Estamos no capítulo 7, Ciências Filosóficas e Psicológicas à Luz do Espiritismo. Item Psicologia. Agradecemos sua audiência e enviamos a você nossas fraternas vibrações de paz. Verdade e Luz. No programa Verdade e Luz, o editorial A Opinião Espírita. Nosso editorial de hoje, como já falamos, extraído do site Momento Espírita, da Federação Espírita do Estado do Paraná, tem como título Falando de Gratidão. Narra uma lenda antiga que havia um rei
possuidor de extensas propriedades e ricos castelos. Dispunha de muitos servos para atender todas as particularidades. Possuía também 10 cães selvagens, extremamente agressivos. Por ser muito severo, bastava a qualquer que um dos servos praticar algo errado e ele o mandava jogar aos animais para ser trucidado. Aconteceu certa feita que um servo dos mais antigos, que servia ao rei há mais de 10 anos, cometeu uma falha. A sentença foi imediata. O soberano decretou que fosse lançado aos cães. O servo, que sempre fora fiel, suplicou lhe fossem concedidos 10 dias de vida. O rei não conseguiu entender o porquê de tal pedido, mas acabou por aceitar. Nesse período, o servo, entendendo-se com a guarda, conseguiu ir trabalhar no atendimento aos animais. Foi limpar o chão e banhar os cães, alimentá-los, escová-los e exercitá-los, tudo demonstrando carinho para com eles. Passados 10 dias, o rei manteve a punição e o servo foi jogado aos cães. De forma surpreendente, o rei verificou que eles o rodearam, lambendo-lhe o rosto e roçando-lhe as pernas. Estranhando, perguntou qual era o problema dos animais para agirem daquela forma. E o próprio condenado esclareceu: Meu senhor, eu servi os cães apenas por 10 dias e eles retribuem a minha atenção e cuidados. No entanto, eu servi o senhor por mais de 10 anos com extrema fidelidade. Bastou que eu cometesse um único equívoco e o senhor se esqueceu de tudo, me condenando à morte. Nesse momento, o rei caiu em si, percebeu sua atitude equivocada e ordenou a volta do servo às suas ocupações. Quantos de nós temos atitudes semelhantes ao soberano da lenda? Quantos ainda temos essa falta de reconhecimento para com aqueles que nos servem com devoção? Às vezes, passamos boa parte da vida sendo amparados e auxiliados por alguém com carinho e esmero. Porém, ao primeiro ato infeliz, nos revoltamos e rompemos vínculos de amizade ou de afeto. Cobramos por um momento infeliz do outro, ou porque ele nos negou alguma coisa e nós esquecemos dos anos em que desfrutamos da parceria feliz e recebemos muito mais do que esperávamos. Esquecemos das tantas vezes em que essa pessoa se colocou à nossa disposição, mesmo sem estar bem de saúde. Quantas vezes deixou familiares queridos em datas especiais apenas para nos atender. Como podemos, de forma tão repentina, esquecer o apoio, a amizade, a dedicação que recebemos? Como podemos ser tão ingratos? Analisemos nossa consciência e, se agimos dessa forma em algum momento, retifiquemos nossa atitude. Retomemos ao convívio de quem tanto se dedicou a nós, nos serviu ou nos auxiliou. Em situações específicas, e lhe agradeçamos. Agradecemos por nos ter honrado com sua atenção, com seus cuidados. Agradeçamos pela dedicação de tantos dias, pela soma de bênçãos com que nos brindou, pela amizade, pela convivência. Se for preciso, peçamos desculpas pela nossa ingratidão e refaçamos o caminho, reatando laços, expressando nossa gratidão. Façamos isso hoje, enquanto o dia nos permite. Verdade e Luz. O Livro dos Espíritos apresenta um manancial rico de valores morais, indicando o caminho correto para a humanidade superar as suas dificuldades.
marco inicial e pedra fundamental do Espiritismo, o Livro dos Espíritos contém os princípios básicos da doutrina espírita, valiosa oportunidade de estudar sobre a imortalidade da alma, de onde viemos e para onde iremos, a natureza dos espíritos e suas relações com as pessoas, as leis morais, a vida futura e o porvir da humanidade. A partir desse momento, no programa Verdade e Luz, estudando o Livro dos Espíritos. Programa Verdade e Luz, pela nossa web rádio Verdade e Luz de Ribeirão Preto e pelo YouTube. Nós estamos então no programa 28 de 2022, agora no quadro Estudo do Livro dos Espíritos. Nós estamos no livro 2º, Mundo Espírita ou dos Espíritos, capítulo 5º, Considerações sobre a pluralidade das existências. E hoje nós vamos tratar da questão 222, na parte 2ª. Vamos à pergunta. Como a reencarnação pode nos dar clareza da sua existência quando olhamos para o futuro, Basílio? Eu diria, eu entendo que nós devemos, né? Aqui eu peço a sua atenção, né, João, do Edgar, do amigo ouvinte, telespectador. Entendo que é relevante para o nosso aprendizado doutrinário observarmos a genialidade de Kardec pela didática e pela humildade, né? Ele elaborou, estudou esse assunto, pluralidade das existências, no capítulo 4, das questões 166 a 221, são 55 questões. E ele, para encerrar este capítulo 4, ele denominou capítulo 5, a questão 222. É aí que nós entendemos que é uma humildade da parte dele, porque se trata, na verdade, não é de uma questão, mas reconhecendo a autoridade de Kardec, nós podemos intitular que essa 222 é um tratado sobre reencarnação. Da tradução feita pelo professor José Herculano Pires, no livro O Livro dos Espíritos, formato de 20 por 13 centímetros, são 7 páginas de, vamos dizer assim, fontes pequenas, né? Então, este assunto, esse tema, a pluralidade dos mundos, a pluralidade das existências, é o princípio básico do Espiritismo, não é? E que o próprio Kardec denominou, rotulou de dogma, na questão 171. E é interessante, é conveniente esclarecer que esse dogma, na linguagem espírita, significa lei divina, né? Ela é perfeita, é irretocável, é imutável, diferente do linguajar da doutrina da Igreja dominante, se trata de um resultado de um colegiado que torna questões indiscutíveis, né, para os seus seguidores. Então, dogma é bom, é importante que nós ressaltemos isso. Na linguagem espírita, é uma lei divina. Mas, referindo-se propriamente à pergunta, a clareza da existência, né, no olhar para o futuro das reencarnações, vamos apontar a afirmação do próprio Kardec. No item 17 do 4º capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, ele escreveu assim: o título do capítulo, capítulo 4, é Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Nesse item 17, só a reencarnação pode dizer ao homem de onde ele vem, para onde ele vai, por que está na Terra, e justificar as anomalias aparentes injustiça que a vida apresenta, né? Então, nós teríamos
vários apontamentos para analisar somente esse excelente trabalho, né, que foi realizado pelo nosso companheiro André Reis, né, mas nós podemos apontar somente uma desses apontamentos sobre que se trata da morte das crianças em tenra-idade. Como vai ficar, como que nós devemos entender essa criança aí voltando ao plano espiritual, aonde, como ela vai receber um prêmio, seria um privilégio, mas ela não teve tempo nem de praticar o bem e nem de praticar o mal. Então, como entender o futuro dessa criança? Já que a pergunta é saber se a gente está olhando para o futuro. É a justiça divina. Ainda há pouco, né, no nosso editorial, o Pai é Pai de amor e não condena a reencarnação. Se nós olharmos só apenas, vamos dizer, essa afirmação que não existe pena eterna, já seria um grande conforto para todos nós, né? Então, se reportando, então, ao futuro. Por isso que não existe, não é? O Espiritismo veio esclarecer o número exato de reencarnações. Serão tantas quantas forem necessárias, né? Então, lembrando a misericórdia divina, não é? Que por isso que se afirma, e é uma realidade, que a reencarnação é a justiça divina em plena atividade, né? Então, fica assim um conforto muito grande e a certeza da imortalidade da alma, que significa muito na nossa conscientização doutrinária. Prosseguindo, questão de número 6. Por que a reencarnação não contradiz, não é contrária à religião, Edgar? Bem, amigos e amigas, antes de trazer algumas considerações em torno dessa proposta, o Basílio se referiu ao trabalho que o nosso companheiro André Reis desenvolveu, estabelecendo neste item ou nesta questão, como queiram, de número 222 desse capítulo 5, que se trata das considerações que Allan Kardec desenvolve em torno da pluralidade das existências. É por isso que ela não é considerada, vamos dizer, formalmente, como uma questão. Até porque Kardec não indaga os espíritos a respeito da pluralidade das existências nesse capítulo 5. Ele próprio, portanto, se debruça em torno da pluralidade das existências para que ele possa trazer ainda mais luz sobre esse ponto fundamental. E o que nós, particularmente sob a coordenação do André Reis, estabelecemos nesse item, nessa questão 222, é, de alguma sorte, dividi-la e inserir dentro dessas divisões perguntas que também provoquem da nossa parte um melhor aprofundamento destas mesmas considerações trazidas por Allan Kardec. E é importante frisar isso, João Boreço e Basílio Leme, amigos e amigas, porque talvez muitos de vocês que nos ouvem e nos assistem não acompanharam o programa anterior e puderam apreciar ali estas orientações lá trazidas e que talvez sejam adequadas e oportunas, que possamos repeti-las para que melhor todos compreendam. Portanto, essa melhor proposta didática, nós mesmos acabamos por desenvolver a fim de que nos fosse facultada uma elaboração um pouco mais cuidadosa sobre essa questão, até porque seria impossível nós
impossível que eu diga no sentido realmente, talvez, do excesso de tempo necessário para que nós nos debruçássemos na leitura de cada consideração, de cada frase, de cada acepção trazida por Allan Kardec. E para que eu traga aqui, João Boreço, portanto, algo que possa contribuir para essa pergunta, que é estimulada no sentido de verificar se a reencarnação, portanto, não contradiz ou ainda não é contrário aos postulados religiosos de até então, eu quero trazer inicialmente duas anotações feitas por Allan Kardec na Revista Espírita, que vão colaborar conosco para que melhor compreendamos o que aqui está sendo elaborado. Diz Allan Kardec, na Revista Espírita de janeiro de 1858, Kardec vai dizer: o que é necessário ao homem que pensa é algo que lhe fale a inteligência. Vejamos o que Kardec diz. O que é necessário ao homem que pensa é algo que lhe fale a inteligência. E na Revista Espírita do ano seguinte, de 1859, no exemplar de julho, Kardec vai dizer: o Espiritismo tem consequências de tamanha gravidade, toca em questões de tamanho alcance, dá a chave de tantos problemas, oferece-nos, enfim, tão profundo ensino filosófico, que ao lado de tudo isso, uma mesa girante é pura infantilidade. Palavras de Allan Kardec encontradas na Revista Espírita, como eu citei aqui. Ora, diante disso, e isso posto, portanto, eu quero trazer o que Kardec fala também aqui. Ele vai dizer o seguinte: ora, em torno dessa questão, ora, o que é moral e racional não pode ser contrário a uma religião que proclame Deus como a bondade e a razão por excelência. Refere-se a isso porque o entendimento da pluralidade das existências, conforme o Basílio trouxe tão cuidadosamente, do dogma da reencarnação, é o único que pode ser melhor compreendido racionalmente, intelectualmente. Porque tudo se explica através da reencarnação. Toda a justiça de Deus se vê manifesta no exercício da reencarnação aos espíritos, que sempre encontram nela mesma, portanto, oportunidades de crescimento e aprendizado, de reajustes e, naturalmente, de evolução. Portanto, a doutrina espírita, em apresentando a reencarnação, se estrutura essencialmente, também, fundamentalmente, sob o ponto de vista lógico, intelectivo, portanto, racional e de bom senso. Enquanto, e aqui não há nenhum demérito no que eu vou dizer, mas enquanto muitas outras religiões se debruçam sobre as grandes inquietações do homem, o Espiritismo consegue explicá-las sob uma ótica racional, o que naturalmente permite, portanto, que cada um de nós, ao conhecer estes postulados, especialmente estas considerações, começa então a dilatar o seu entendimento diante da vida e, com isso, naturalmente, começa a compreender com mais desapaixonadamente a justiça e a misericórdia divinas na terra, portanto. Voltaremos após um breve intervalo. Verdade e Luz. Olá, a Livraria Verdade e Luz reabriu. Atendemos pelo WhatsApp 16 920003870 com delivery. Enviamos os livros para você. Consulte a taxa de entrega. Use Ribeirão, mais perto de você.
Você já foi a um centro espírita? O centro espírita é uma escola onde podemos aprender e ensinar, espalhar o bem e exercitar a solidariedade. Existe sempre um centro espírita perto de você, com horário e dia de sua conveniência. Faça parte de um centro espírita. Aprenda a dividir, a estudar junto, a trocar sorrisos e experiências. No centro espírita, você encontra amigos e faz mais amigos. Respeita as diferenças e aprimora os seus conhecimentos. Frequente um centro espírita. Verdade e Luz. Voltamos ao nosso programa Verdade e Luz. Nós estamos no quadro Estudo do Livro dos Espíritos. Nós estamos no livro 2º, Mundo Espírita ou dos Espíritos, capítulo 5º, Considerações sobre a pluralidade das existências, no item 222, na segunda parte. E vamos lá, Basílio. Há no Novo Testamento passagens sobre a reencarnação? E nós, não é, podemos afirmar, sem medo de errar, sim, não é? Parece assim uma, vamos dizer, uma arrogância da nossa parte, mas não é. É com os pés no chão, ou seja, dentro dos princípios evangélicos, não é? Porque a pergunta está se referindo apenas ao Novo Testamento, né? Então, sim, existem várias passagens que nós poderíamos aqui relatar, mas nos cabe, né, sermos assim, vamos dizer, o mais explícito e também concisos ao mesmo tempo, em razão do tempo exíguo, que seria um tema que, sem favor nenhum, poderíamos elaborar vamos dizer assim, vários programas, né? Ou um seminário, se quisesse. Mas, nos servindo aqui desse trabalho maravilhoso realizado pelo André Reis, conforme já foi lembrado, inclusive o Edgar na questão passada, né? Uma das passagens mais explícitas é que nós encontramos no capítulo 17 de Mateus, né? Conforme está nesse trabalho do André Reis, que os discípulos interrogaram a Jesus. Eles disseram: por que dizem os escribas que é necessário que Elias venha novamente? E Jesus respondeu, parágrafo 17, não é? Em verdade, Elias virá primeiro e restabelecerá todas as coisas. Mas eu vos declaro que Elias já veio, e eles não o reconheceram. Antes o fizeram sofrer tudo quanto quiseram. Assim também eles farão morrer ao Filho do Homem. Então entenderam os discípulos que era de João Batista que ele lhes falava. Ora, se João Batista era Elias, houve então a reencarnação do espírito, ou da alma de Elias, no corpo de João Batista, né? Então, essa passagem é uma das mais expressivas, e nós podemos também, né, até eu particularmente entendo, que a mais expressiva é o diálogo de Nicodemos com Jesus. E parece estranho a gente falar Nicodemos com Jesus, nesta ordem. E por quê? Foi porque Nicodemos, como diz no Evangelho, sendo um príncipe dos judeus, procurou Jesus à noite, né? E quando Jesus lhe diz que seria ninguém entraria no céu sem nascer de novo, e o Nicodemos, no item 4, né, do capítulo 3 de São João, ele volta a questionar Jesus
numa pergunta que deixa bem claro que ele entendeu sim o que era nascer de novo. Porque ele disse assim: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, entrar no ventre da sua mãe e nascer? Né? E que Jesus dá aquela resposta, que conforme consta no capítulo 3, São João, que do nascimento da água, naquela linguagem da atualidade dos judeus. Né? Por essas e tantas razões que o Espiritismo vem propagar a fé raciocinada, né? Não é uma doutrina que impõe, expõe. E mais, parece que estranho, até pelo comportamento de outras doutrinas, outras seitas, que o espírita consciente não tem o dever de fazer prosélitos, né? Expõe, convida a pessoa a raciocinar para que ela mesmo vá aos poucos se conscientizando, né? Então, os estudiosos do Espiritismo já têm essa convicção do mecanismo da reencarnação. E também sabendo o atraso moral e intelectual do nosso planeta, não é de se espantar de haver tantas descrenças, né? Ignorância sobre o dogma da reencarnação. Lembrando que existe na humanidade tantos, vamos dizer, encarnado quanto encarnado, pessoas, espíritos que não acreditam em Deus. Imaginem na reencarnação, né? Por quê? Na realidade, esse princípio, né, que é uma das crenças fundamentais do Espiritismo, para a gente não se alongar muito, mas vale lembrar que, no citado capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, né, elaborado por Kardec, sobre a reencarnação, no item 16, o Kardec escreveu assim: o princípio da reencarnação é uma das crenças fundamentais dos judeus, que foi confirmada por Jesus e pelos profetas, de maneira formal, onde se segue que negar a reencarnação é negar as palavras do Cristo. Suas palavras constituirão, um dia, a autoridade sobre esse ponto, como sobre muitos, outros quando forem meditados sem preconceitos. Né? Então, sim, consta do Evangelho, Novo Testamento, como também nós sabemos, né? Lá nesse capítulo 4, Kardec inseriu 3 apontamentos sobre o Velho Testamento. Então, tanto no Velho Testamento como no Novo Testamento está recheado deste dogma que é a reencarnação. Edgar, a doutrina espírita aceita a reencarnação porque ela veio dos espíritos? Muito bem. Kardec, nessas considerações que ele elabora no capítulo 5, traz importantes apontamentos em torno dessa possibilidade. Quer dizer, de uma certa forma, nós poderíamos realmente nos debruçar em torno desta relevante orientação de Kardec, considerando que nós, espiritistas especialmente, só aceitamos a ideia da reencarnação porque ela seria trazida pelos espíritos. O que poderia, inclusive, suscitar em muitos que, ora, não se deve acreditar em tudo o que os espíritos dizem. Até porque essa mesma orientação também é de Allan Kardec e de tantos outros espíritos que o assessoram no desenvolvimento do trabalho da codificação. Ora, por que então nós deveríamos acreditar piamente na reencarnação
se nem tudo eventualmente trazido pelos espíritos pode ser verdadeiro. Kardec faz essas considerações, inclusive ele se pergunta isso. E é exatamente aqui que ele vai trazer uma importante consideração. Ele vai dizer o seguinte: nós adotamos a opinião referente à pluralidade dos espíritos, não é porque somente ela veio dos espíritos, mas especialmente porque ela nos parece a mais lógica e a única que resolve as questões até então insolúveis, o que nos acaba levando aos meus comentários do bloco anterior e também àqueles feitos pelo nosso amigo Basílio. Ele vai dizer: ora, a primeira grande importância aos nossos olhos é que, antes de tudo, as orientações reveladas pelos espíritos sejam lógicas. Mas há ainda um outro elemento. Isso tudo deve ser confirmado pelos fatos. E, de fato, nós vamos identificar inúmeras observações trazidas pela codificação, especialmente também pelo próprio Allan Kardec, que corroboram isso mesmo. Então, de uma certa forma, nós vemos aqui, antes de tudo, que esse postulado da pluralidade das existências é, de fato e verdadeiramente, um princípio que permite com que compreendamos as grandes questões do mundo. Kardec ainda vai dizer: reconheçamos, em resumo, e aqui ele está terminando esse item 222, ele vai dizer: reconheçamos, em resumo, que a doutrina da pluralidade das existências é a única a explicar aquilo que, sem ela, é inexplicável, que é eminentemente consoladora e conforme a justiça mais rigorosa, sendo para o homem a tábua de salvação que Deus lhe concedeu por sua misericórdia. E aqui, para encerrar o meu comentário, eu quero só trazer rapidamente uma anotação elaborada, trazida também por José Herculano Pires, ao final desse item, né? Ele vai dizer, ele como tradutor, ele vai dizer: a reencarnação hoje está provada, através dos casos de lembranças de vidas anteriores em crianças, de pesquisas hipnóticas de regressão da memória, de avisos mediúnicos de renascimento com sinais e condições posteriormente verificados, embora as ciências oficiais ainda relutem em aceitar essas provas. A ciência espírita as considera válidas e espera para breve a sua aceitação oficial. Amigos e amigas. Obrigado, Edgar. Obrigado, Basílio, pelos excelentes comentários. Verdade e Luz. Para você que procura a paz, a alegria e o equilíbrio, nada mais salutar do que as palavras de vida eterna trazidas por Jesus, ensinando a amar a Deus e ao nosso próximo. Tenha todos os dias o seu momento evangélico, lembrando sempre que quem acende uma luz é o primeiro a se iluminar e quem faz o bem vive em equilíbrio. A partir desse instante, Momento Evangélico. Programa Verdade e Luz, pela sua web rádio Verdade e Luz e pelo YouTube. Hoje nós estamos agora no quadro Momento Evangélico, onde nós utilizamos o livro Fonte Viva, de Emmanuel, né, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Hoje nós estamos tratando da questão de número 45, que tem como título Somente Assim. Todas as lições desse livro, elas vêm precedidas de citações. Dessa lição é de Jesus, está em João, capítulo 15, versículo 8, e diz assim: Nisto
é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. E Emmanuel inicia as suas considerações dizendo: em nossas aflições o Pai é invocado, nas alegrias é adorado, na noite tempestuosa é sempre esperado com ânsia, no dia festivo é reverenciado solenemente, louvado pelos filhos reconhecidos e esquecido pelos ingratos, o Pai dá sempre, espalhando as bênçãos de sua bondade infinita entre bons e maus, justos e injustos. Ensina o verme a rastejar, o arbusto a desenvolver-se e o homem a raciocinar. Ninguém duvide, porém, quanto à expectativa do Supremo Senhor a nosso respeito. Desistência em existência ajuda-nos a crescer e a servir, para que, um dia, nos integremos vitoriosos no seu divino amor e possamos glorificá-lo. Nunca chegaremos, contudo, a semelhante condição, simplesmente através dos 1000 modos de coloração brilhante de nossos sentimentos e raciocínios. Nossos ideais superiores são imprescindíveis e, no fundo, assemelham-se às flores mais belas e perfumadas da árvore. Nossa cultura é, sem dúvida, indispensável e, em essência, constitui a robustez do tronco respeitável. Nossas aspirações elevadas são preciosas e necessárias e representam as folhas vivas e promissoras. Todos esses requisitos são imperativos da colheita. Assim também ocorre nos domínios da alma. Somente é possível glorificar o Pai quando nos abrimos aos seus decretos de amor universal, produzindo para o bem eterno. Por isso mesmo, o Mestre foi claro em sua afirmação: que nossa atividade dentro da vida produza muito fruto de paz e sabedoria, amor e esperança, fé e alegria, justiça e misericórdia, em trabalho pessoal digno e constante, porquanto, somente assim, o Pai será por nós glorificado e só nessa condição seremos discípulos do Mestre crucificado e redivivo. Edgar Basílio, nós entendemos, nessa lição que somente agindo como nos ensina essa lição, Jesus, que é o nosso caminho, verdade e vida, mostra que seremos gratos ao Pai que nos criou, destinando a uma felicidade eterna. Então, agindo da forma que a lição passa para nós. E ainda há tempo, nós estamos ainda na última hora, e existe muito serviço a ser feito. Existe muito serviço e, se nós conseguirmos realizar, nós vamos ser gratificados. Agora, todo instante é instante de recomeçar o nosso trabalho. Nós estamos numa reencarnação quase decisiva, que poderá nos classificar como um trigo nascente, diferente do que nós fomos por muitos milênios, como o joio a ser separado do trigo. Então, nós temos que deixar de ser mortos em corpos vivos e nos lançarmos ao trabalho de reforma íntima que nos alcançará um grupo de verdadeiros espíritos. E tudo depende única e exclusivamente de nós mesmos. Então, como diz o nosso querido Chico Xavier, procure descobrir o seu caminho na vida. Ninguém é responsável por nosso destino a não ser nós mesmos, Basílio? Ah, sim. Essa é, vamos dizer assim, uma frase ficou marcante, não é? Mas é interessante, assim, rapidamente, nós ressaltarmos como é diferente na filosofia espírita ser cristão, não é? Enquanto você comentava, eu estava lembrando que neste mesmo livro, Fonte Viva,
eu não posso afirmar, mas parece que é a lição 25, chama-se Cristo em Nós, que o benfeitor Emmanuel nos fala que nós esperamos por Jesus e Jesus espera por nós, né? O que é diferente, por isso que o Espiritismo, bem entendido, os nossos maiores, aqueles que estão à nossa frente, não é? Que é sempre conduzido por Jesus, inspirado por Kardec, nos afirma, não é? Que nós temos... Deus visita a criatura através da criatura. Não há ninguém, nos afirma Jesus, nos afirma a doutrina espírita, que não possa ser útil a alguém, não é? Então, esse é o papel do cristão, não é? E essa página, sempre nós devemos prestar atenção e observar que esses grandes benfeitores, exemplo de Emmanuel, quando elabora uma página, ele coloca um título, esse título tem uma razão de ser. E nessa página ele deixa bem explícito, somente assim. Isso aí, Basílio. Edgar. Gostaria de lembrar um versículo anotado pelo evangelista Mateus, no Sermão do Monte, portanto, no capítulo 5, o versículo de número 16. Lá consta: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, palavras de Jesus, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está no céu. Portanto, as boas obras sempre glorificarão a Deus. Muito obrigado. Verdade e Luz. Faça o Evangelho no lar. O lar é a primeira e mais valiosa escola da vida. A paz no mundo começa sob as telhas que nos acolhem. Viver em equilíbrio dentro de nossa casa é o primeiro e mais seguro passo para a harmonia entre as nações. Fortaleça os laços de fraternidade, realizando o Evangelho no lar frequentemente. Verdade e Luz. Num mundo cheio de contrastes, onde o mal parece sempre derrotar o bem, por que existe tanta desarmonia? A sociedade nunca terá paz? Já entendemos as lições trazidas por Jesus? Seguir seus passos é possível? Quando teremos felicidade? Todas essas questões e muitas outras serão respondidas a partir de agora, com o programa Diálogo à Luz do Espiritismo. Continuando então o nosso programa Verdade e Luz de hoje, nós vamos no quadro Diálogo à Luz do Espiritismo. Utilizamos o livro Atualidade do Pensamento Espírita, psicografado por Divaldo, que faz perguntas a Viana de Carvalho. Nós estamos no capítulo 7, Ciências Filosóficas e Psicológicas à Luz do Espiritismo, no item Psicologia. E Divaldo Franco pergunta: qual a importância da nossa participação em atividades comunitárias, principalmente em países como o nosso, Basílio? E Viana de Carvalho assim respondeu: quando o ser desperta para o valor de si mesmo, descobre-se membro atuante da sociedade e que de si depende a felicidade do grupo social no qual se encontra. Com essa consciência vem a necessidade imediata de participação na comunidade em que se encontra. Continua então Viana de Carvalho. A contribuição de cada um, sem qualquer preconceito de raça, de credo, de política, tendo apenas o objeto de servir, é dos mais relevantes serviços a que se pode entregar aquele que pensa e deseja auxiliar a humanidade no seu processo de desenvolvimento, sem o que trabalhará egoisticamente e contribuindo para que o mal predomine, já que o seu é um bem inoperante e, portanto, inútil. Bom, o Basílio e Edgar, né? Como nos diz Kardec,
A nossa felicidade será naturalmente proporcional em relação à felicidade que fizermos para os outros. Então, o trabalho comunitário ou voluntário, é cada vez mais uma via de mão dupla, não só de generosidade e doação, mas também de abertura para as novas experiências e oportunidades de aprendizado, prazer em ser útil, criação de novos vínculos de interação e afirmação do sentido comunitário. Agora, ao assumir a atitude de ser voluntário, nós estaremos participando de forma efetiva da busca por uma sociedade melhor, mais solidária e mais pacífica, né, Edgar? Sem dúvida, João. Eu trouxe aqui um trechinho de uma mensagem que o espírito André Luiz escreve num livrinho chamado Ideal Espírita, que muitos de nós conhecemos. Lá no capítulo 50, essa mensagem é intitulada por ele O Pacto de Amor Universal. E num determinado momento, André Luiz vai dizer o seguinte: a fraternidade é o pacto de amor universal entre todas as criaturas perante o Criador. E nossa alegria somente viceja em conjunto com a alegria de muitos. Então, naturalmente, é compreensível, portanto, que nós nos vejamos cada vez mais comprometidos, uma vez despertos, uma vez lúcidos, uma vez desejosos de auxiliar, de socorrer, de fazer o bem que podemos, que nós vejamos, portanto, cada vez mais oportunidades para que nos lancemos a movimentos de cooperação no espaço comunitário que vivemos. Portanto, essas recomendações aqui do Espírito Viana de Carvalho são tão fundamentais, assim como, evidente, se estruturam também elas em todo o arcabouço de divinas e sagradas orientações e exemplos trazidos pelo próprio Mestre Jesus, que antes de tudo não fez outra coisa senão ensinar a amar, mostrando como se faz o amor vivo no coração das pessoas que ele, até hoje, incansavelmente auxilia a todos. Muito obrigado, Edgar. Verdade e Luz. Amigos ouvintes e telespectadores, estamos chegando ao final do programa Verdade e Luz de hoje, agradecendo aos nossos patrocinadores. O programa Verdade e Luz tem o apoio da Vischer Seguros, especializada em seguros de veículos, residenciais e pessoais. Ao fazer seguros, consulte sempre a Vischer Seguros pelo telefone 3625-5500. Vischer Seguros, há 25 anos trabalhando pela sua segurança com confiança. Vischer Seguros, telefone 3625-5500. Sempre que sua saúde precisar de cuidados, visite seu médico de confiança. Depois deixe a receita aos cuidados da Droga Mel, a segurança que você procura. Ampla linha de medicamentos. Também completa a seção de perfumes. Venha nos fazer uma visita. A Droga Mel está localizada na Rua Rangel Pestana, número 1146, na Vila Virgínia, em Ribeirão Preto. Telefone 3637-3975. WhatsApp 98268-0600. Droga Mel, um doce atendimento. Convidamos os amigos presentes hoje para suas considerações finais. Basílio. Chegando, então, ao final, né, do nosso programa, eu entendo que nós não devemos, né, nos despedir sem expressar a nossa alegria de participar deste programa, embora modestamente, não é? Mas essa oportunidade de aprendizado, de entrelaçamento entre os corações, não é? Então, nós devemos agradecer a Deus, a Jesus, a espiritualidade maior. Agradeço de coração a você, João, você, Edgar, o Gilberto da técnica, mas em especial a todos os nossos ouvintes e telespectadores. E vamos, sim, né,
como diz Carta, todos juntos, ao só coração, ao só pensamento, rogar a Jesus que abençoe todos nós e que Kardec nos inspire. Até uma próxima oportunidade, se Deus quiser. Edgar. Eu vivo reclamando com todos, amigos e amigas, que falar agora no encerramento depois do Basílio é sempre dificultoso para mim porque faltam-me palavras, né? Ainda assim, aproveitando o ensejo, eu faço das dele as minhas próprias. De qualquer maneira, eu agradeço aqui a participação de todos vocês, a participação também nessa mesa de trabalho aqui, do Basílio, do João Moreço, especialmente do Gilberto nos bastidores, que qualquer hora aparece aqui junto conosco, é uma questão de tempo, viu, amigos e amigas? Mas, de qualquer maneira, eu quero, evidentemente, manifestar aqui o quão gratificante tem nos sido, e eu tenho certeza para todos, a oportunidade de estudo, de trabalho, de convivência, de aprendizado junto a estes programas que temos desenvolvido aqui na Web Rádio Verdade e Luz. Muita paz a todos, desejo um excelente dia e que todos possamos seguir confiantes e determinados no melhor. Imitando agora o Edgar, né, Edgar? Falar também depois do Basílio e do Edgar também é difícil, não é fácil não, viu? Mas eu quero aproveitar a oportunidade também, agradecer muito aos nossos queridos ouvintes, aos nossos queridos telespectadores que estão conosco em todos os programas, agradecer o Edgar, agradecer o Basílio, o Gilberto, pela companhia e pelo aprendizado que nós temos em todos os programas. E aproveitando a oportunidade, eu convido a todos para que ouçam toda a programação da Web Rádio Verdade e Luz, e que também divulgue para os seus amigos. Quem quiser ouvir os programas anteriores, é só acessar o nosso podcast, está aqui, www.webradioverdadeluz.org.br. Que Deus nos abençoe a todos e até o próximo programa Verdade e Luz, aqui pela nossa Web Rádio Verdade e Luz de Ribeirão Preto e também pelo YouTube. Verdade e Luz. Produção, direção e realização da USE, União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de Ribeirão Preto. Órgão da USE, Estado de São Paulo.